Os bispos falam nesse último documento deles da família, da união, da igreja que se une, da família, mesmo morando nas calçadas, eles temos que ser ou ter essa união. Mas tá bom. Abram a tua Bíblia no capítulo 11 do livro de Isaías. Nós vamos estudar uma coisa muito bonita, que nem sempre a gente pode entender com uma clareza maior, se não entende. A proposta de Jesus, a proposta de Deus, em Jesus, melhor digo, era para fazer uma restauração no planeta Terra. Os profetas, eles profetizavam, eles diziam de um novo acontecimento que viria. Falava que um rebento brotaria do trono de Jessé, falava de uma nova aliança, falava de um mundo novo. Você vai andando pelos profetas menores e maiores, eles vão empurrando a ideologia tudo para um Novo Testamento. E bem mais tarde, Isaías vai e comunica com Acás, dizendo que era para ele mudar o comportamento político dele, porque estava para acontecer uma mudança na terra. E Acás, que governava, ficou com medo dos outros reis com que ele estava alienado. Então Isaías disse para ele: não tenhas medo desses 2 tições de fogo. Eles vão ser destruídos, porque vai vir uma mudança. Faz o seguinte, Acás, pede um sinal a Deus, Ele te mostra. E Acás respondeu: não basta fatigar os homens, vai querer fatigar a Deus também? Isaías disse: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará uma luz, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta luz veio, amados. Mais tarde Isaías proclama: os que viviam nas trevas, vai brilhar uma grande luz. E no capítulo 11, Isaías já vê o brilho desta luz, dizendo o que iria acontecer. E infelizmente para muitos cristãos, ainda não aconteceu. Queira Deus que aconteça hoje. Você pode ser o que possa receber hoje. Um renovo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará, das raízes de suas raízes. Isaías 11:2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Vamos ver as qualidades desse Espírito. Espírito do quê? Mais forte, Espírito do quê? Sabedoria. Que mais? Que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Estas qualidades estão no itinerário, no departamento do Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo, ele não era manifesto para os homens. Esse Espírito Santo, ele manifestava sobre o mover de Deus, através dos videntes e dos profetas.
Deus falava assim mais diretamente, com Moisés, com Abraão, com Josué, com Miqueias, com Oséias, e etc, e por aí vai. Mas chegou um dia que Deus comunica com Joel. E Joel, que tinha muita afinidade com Isaías, se conversavam e eles trocavam ideias com relações a este renovo que eles recebiam dentro deles. E eles proclamavam. E quando houve esta conversa entre Isaías e Joel, Joel conta uma experiência, dizendo para Isaías que ele tinha tido uma visão, que ia haver muita tribulação, muitas dificuldades, mas iria haver também um sinal muito maravilhoso. E este sinal seria o derramamento do Espírito Santo. Acontecerá naqueles dias. É Deus quem fala. Está escrito lá em Joel, capítulo 3. Que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. E esse derramamento de Espírito, ele começou a adentrar dentro da ideologia messiânica. Jesus, então, confirma o que os profetas dizem. Mateus 4, ou Lucas 4, nós vemos o cumprimento destas profecias. Em 61 de Isaías, ele profetiza o que em 4 de Mateus se conclui. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e enviou-me para anunciar a boa nova, para curar e para anunciar o ano de graça do Senhor. Queridos irmãos, isto é uma promessa. Deus fez uma promessa de renovar a face da terra. E essa renovação, ela viria através de uma ação e através de um novo testamento. O Novo Testamento iria testificar uma mudança de tempo. E nessa mudança de tempo, haveria uma transformações e uma transformação para melhor. Esta melhoria seria para quem acreditasse. Então ficou muito claro, os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. Estes milagres acompanharão os que crerem. Falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem venenos mortais, mortal não lhe fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E esta liberdade de espírito não ficou uma coisa mais só restrita aos profetas e nem aos videntes. Mas esta liberdade seria para todos os que acreditarem. Essa credibilidade exige de uma entrega. E essa entrega dentro desta liberdade de espírito tem um nome. Esse nome é igreja. Eu posso ter todos esses privilégios do Espírito Santo, uma vez que eu esteja vinculado com a igreja. Essa foi a minha guerra de 90 a 2010. Porque o meu intuito era fazer com que o povo conhecesse a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo nasceu
fazendo estes atos que os apóstolos fizeram e escreveram. Mas houve muita resistência. E ao resistir esta essência do Espírito Santo, ocasionou muito impacto, muita disputa, muita competição. E estas competições acabaram deteriorando um projeto de renovação. Quando eu estou dizendo renovação, eu não estou falando de movimento. Eu estou falando de pessoa, de igreja. Assustou muito os bispos, porque eles participavam de um encontro, foi a minha história. Em 1980, eu fui um que mais dei trabalho dentro daquele encontro. Porque eu era uma tradição total. Papai e mamãe proibia a gente contratar uma pessoa de outra igreja para trabalhar com nós. Se é crente, não é de Deus. Se é glória, na época falava glória. Se é glória, não é de Deus. Era uma ideologia errada, era a cultura da época, era a cultura dos meus pais. E foi a minha. Então, quando eu comecei a movimentar com a igreja, mais tradição eu fiquei. Quando eu me deparo com esta renovação, então eu me assustei. Aquilo para mim era um absurdo. Chamar o outro de irmão, dizer a paz de Jesus, se Deus preparar, coloque na mão de Deus, entregue a Deus. Essa linguagem era absurda. Eu não conhecia essa linguagem. Mas eu saí do retiro com essa linguagem, com essa experiência. E eu não podia abandonar ela porque eu era um inválido, um epilético, um possesso, e eu não sofria mais nada daquilo. Então o que valia não era tanto o que eles diziam, o que me valeu foi o que me aconteceu por aquilo que eles diziam. É aí que muda a história. Se eu te prego uma realidade e a tua vida muda, o que aconteceu com o povo lá do poço de Jacó? Já não é por causa da tua declaração que nós acreditamos, mas foi por ter visto e constatado que Ele é o Senhor. Então veja o valor que se tem de ser testemunha. Então aquilo que eles disseram, até então era um grande absurdo. Para mim era uma outra igreja, era tudo adverso dos meus 22 cursos, dos meus 22 certificados, dos meus diplomas de formações religiosas. Só que eles só tinham formação, mas eu não era informado. Porque quem informa é o Espírito Santo, através de quem anuncia esta verdade do Espírito e da igreja. Queridos irmãos, então aquilo foi muito complicado para mim. E aí deu um problema. Porque eu tinha aquele desejo. Eu chegava na tradição, eu era bloqueado. Então a gente saltava fora. Sabia que tinha um encontro de renovação. Lá não sei aonde, a gente ia. Eu fazia caravana, eu fazia romaria. Quantas eu vim com tal Padre Chico aqui de Curitiba? Eles diziam Chico louco. Nossa, ia lá para Cubatão, onde a renovação era muito forte. Ia no cenáculo no Morumbi, em São Paulo. Via aquela multidão de gente levantando a mão, aqueles padres pregando. Se você não te deixarem na igreja, faz uma barraquinha lá no quintal da tua casa e prega o evangelho, anuncia o reino. Tem alguns pregadores que até diziam, está escrito no Atos dos Apóstolos, por últimos os sacerdotes aderiam à fé. Ah, você vinha num fogo tremendo. Então muitas coisas que me aconteceu, nem
tudo era uma culpa minha. Mas o tempo foi me direcionando. E como foi bom tudo isso, como é bom ser perseguido. Fala isso para o irmão escutar. Como é bom ser perseguido. Como é gostoso ser criticado dentro das paróquias. Às vezes, eu vou assim nesses movimentos, assim que nem lá no Lardelli, lá em São Miguel em Bandeirantes, lá na Canção Nova. Quantas vezes eu estou no meio do povo, eu escuto, esse é o Camelote, o Camelote. Quando as pessoas são amigas e gostam, eles correm Camelote. Aí quando você escuta, esse é o Camelote, são opositores. Vocês iam em Cascavel, uma senhora me disse, eu tenho que te pedir perdão, seu João. Ah, do que, filho? Eu nem te conheço. Mas eu te conheço. Eu te odiava só de ouvir falar no teu nome. E eu te vi pelas costas na Canção Nova e te odiei. Mas hoje estou vendo que você não é o homem que falava. Então, essas coisas, ela é muito forte na sociedade. E quem pode nos dar sustentabilidade para vencer tudo isso? É o espírito de sabedoria. É o espírito de entendimento. Gente, que dom extraordinário você ter o espírito de entendimento. O espírito de entendimento faz você entender que aquela pessoa está te prejudicando, não porque ele é mau, mas porque ele é um desvalido. Então, ao invés de você ir contra e bater de encontro com ele, o que você vai fazer? Você ama ele. Você ama. Eu fui visitar uma família, quando entrei no quarto, o filho falou assim, se você for amigo do meu pai, você é um desgraçado e saia daqui. Não venha aqui com essa história. Você é amigo do meu pai? Sou, meu irmão. Então saia. Eu virei a costa e saí. E aí a baixinha estava comigo e disse, Deus te abençoe, meu filho, tchau. E fomos embora. Passados uns dias, eu estava fazendo louvor na comunidade, todas as quintas, às 8 da noite, ou quase todas as quintas, porque eu viajo muito, mas quando eu estou lá, eu que faço as quintas à noite. Quando terminou o louvor, um rapazão até ajeitado, chegou em mim, ou melhor, foi nos pais dele e disse, quem é aquele casal que veio aqui? O seu João com a dona Cleusa. Ô mãe, eu queria conhecer esses caras. Ué, mas por quê? Ele veio aqui em casa, você tocou ele daqui? Esses caras é diferente, mãe. Todos que vêm aqui para me rezar, vêm aqui para me dar conselho, vêm aqui para dizer que eu tenho que ir na igreja, e esses caras me escutaram, então eles são diferentes. Nossa, que benção que foi. Esse menino caminhou muito tempo com a gente. Estava nas drogas, estava muito machucado, muito ferido. Hoje, para ser sincero, nem sei, porque a gente entende as pessoas, depois vai para um canto para o outro, mas não sei como que está mais. A mãe dele sempre frequenta lá com a gente. Até eu ia perguntar para ela, quinta-feira dele, acabou. Porque quando termina, o povo vem para conversar, não dá para atender todos. Queridos irmãos, espírito de entendimento. Eu entendi o grito dele. Você vai atender uma pessoa que está depressivo? A depressão daquela pessoa não está nele. Alguém que lançou nele. Então o que você vai fazer? Você que tem que ter um espírito de entendimento para você detectar se o problema está no depressivo ou está em quem o deixou depressivo. Jesus disse, aqueles que te entregou você a mim tem um pecado maior. O pecado não era tanto para condenar. O pecado era de quem estava entregando. Essa história é uma realidade. E foi a minha. Eu me casei com aqueles problemas que eu contei ontem. E a baixinha não sabia o que era uma dor de dente.
No entanto, quando eu recebi a graça de Deus, eu virei este homem que sou hoje. E ela passou a sofrer as consequências que eu sofria. Porque isso é transmissível. Essa transmissão, ela está na corrente sanguínea. Por isso que a gente tem que ter uma sabedoria do Espírito Santo, gente. O entendimento do Espírito Santo. No casamento a gente diz, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando. E a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. Se é uma só carne, é um só sangue. Então essa mistura de sangue vem nos dois sentidos. No sentido bom e no sentido que não é bom. Aí você vê as histórias registrarem. Nossa, aquela pessoa era tão problemática, era tão doente. Como endireitou depois que casou? O casamento fez bem. Já viram história assim ou não? Sim ou não? E vice-versa. Nossa, era tão bonita. Olha que trofu que virou. Diga glória a Deus. É as histórias. Cada família tem um problema. Cada família tem um problema. Se tiver 10 filhos, um dos 10 vai ser o problema. Se você tiver 3, um dos 3 vai ser o problema. Se você tiver um filho, você vai dizer, é um da palha por 2. Digo para o Moésio, eu não sabia. Vocês estão escutando, irmão? Já passou da hora de vocês dar um glória a Deus. Nossa, vai derrubar o teto que você com glória a Deus. Dá um glória a Deus avivado, faz favor. Aí, assim funciona. Eu gosto de gente para cima. Glória a Deus. Olha como me ora. Então essas coisas, irmãos, você vai tirando de letra com esse espírito de sabedoria, com esse espírito de coragem. Pensa que foi fácil eu falar o que eu falei para esse menino. Para quem não entende, vai achar que eu estou tirando com ele, que eu estou assustando ele, que ele vai ficar humilhado perto dos outros. Humilhado ele vai ficar, se ele não sair fora disso, a hora que chegar lá em cima. Que os negão juntar ele lá e disse, vem quente que eu estou fervendo, ó, você fez o que eu mandei lá na terra, agora você é meu. E daí, quem que vai salvar mais esse homem? Se o catecismo nos ensina que a salvação é agora, depois que morre, acabou. E provérbio, aliás, eclesiástico também nos ensina isto. Que se louva a Deus enquanto vive, depois que morre, o louvor acabou. Então, amados, em Ezequiel 33:7 me ensina, se alguém está se perdendo, e você não avisar, de modo que ele se perca, eu vou pedir conta de você, Camelote, porque eu te constituí como sentinela na casa de Israel. Agora, uma vez que você exortou e avisou, e ele não mudar de vida, de forma que ele vai se perder, ele se perde, enquanto você será salvo. E eu não vou me perder por causa dessa coiseira que você tem no braço, não. Eu vou falar, dá seus pulos, irmão. Diga glória a Deus. Diga se está tudo cancelado, Camilote. Nós vamos pegar uma água de soda aí, mais um pouco de Espírito Santo, vai ficar tudo lindinho. E vai ficar no osso e você vai ser um pregador dos tatuados. Dá um glória a Deus, vocês não ajudam aí, Santo Deus. Amém, glória. Não adianta você pregar e ficar rebocando. Tem que jogar todo o trem fora. Amém. Mas tá bom. Habla um livro de sabedoria. Nossa Senhora, o horário já estourou. Vai um pouquinho, volte um pouquinho para trás. Você está ali. Gente, eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas não vai dar tempo. Já vou ter que ir afinolando, que só tenho mais uma horinha. Combinei a hora do almoço e eu não quero estourar o horário. Sabedoria, capítulo 1. Quando achar, digam amém. Estão cansados, povo de Deus? Que bom. Eu tenho que dar uma olhada nas ovelhas, né, meu compadre?
Vamos ver como é que estão minhas ovelhas. Hã? Compadre, seu compadre hoje vai estar lá plaurinho ainda, se Deus quiser. Deixa eu dar uma olhada nas ovelhas. Essa ovelha não estava ontem? Você veio ontem? Então você está diferente. Deus trabalhou aí durante a noite. Você está mais ajeitadão, rapaz. Você é escravo de Maria, não? É escravo de Maria? Deixa eu ver. Que chique. Você sabe que isso está escrito na Bíblia, né? Uma corrente que me leva à mãe de Deus. Depois eu te mostro, se eu lembrar. Amados, deixa eu olhar as ovelhas. Ele não estava ontem. Ela também não. Vocês estão de namorinho? Já é casado? Cadê a aliança? Ah, está aí. Quanto tempo? Quantos filhos? E agora não quer mais? Mas tem um ainda. Nenhum mais. Como? Perdeu na barriga ou tinha nascido? É. Hã? Mas vai vir outro. E o outro não vai morrer. É que vocês comeram o lanche antes do recreio. E aconteceu como Davi. Davi vai inventar de mexer com a mulher de Urias. E acaba fazendo um filho na mulher. E Deus falou, tá bom por esse pecado, mas essa criança não vive. Então, peço perdão a Deus que a menininha que vai vir agora vai ser uma bonequinha. Estenda a mão de vocês para ela. Deixa Deus te curar esse trauma, querida. Você não perdeu a tua filha, você mandou um presente para Jesus. Hã? Então, mandou um presente para Jesus. Ele está um anjinho com asinha lindinha voando lá no céu. Vocês batizaram? É, mas que bom, dá para batizar em espírito. Pega alguém da igreja, não tem ministro da Eucaristia, manda o padre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em espírito. Então, ministro, você pode fazer isso, dá um nome, já tinha nome? Então, Arthur, eu te batizo, não, é um batismo de desejo, não é sacramento, é um batismo de desejo com rito, como o batismo de sacramento. É legal isto, mas que bom. Vai fazer muito bem esse encontro para vocês dois, tá bom? Deus cura. Obrigado, gente. Vocês orou e Deus ouviu. Agora você vai ser uma nova criatura e uma nova mãe. Esqueça dessa história. Ah, vou ficar grávida. Eu tenho medo. Diga, está amarrado o medo. Fala. Não vai me acontecer nada. Deus faz obra linda. Amém? Esse casal também acho que não estava ontem. Estava. Ela não, porque eu estou vendo que essa ovelhinha não estava ontem. Que bom. Tua esposa? Quanto tempo? Quantos filhos? 2. Que bom. Que bom. Deixa eu ver as ovelhas daqui. Aquela não estava ontem. Estava, então está mais bonita. Você estava ontem? Você. Estava ontem? Está mais bonita. Deixa eu ver, já estou terminando. Camilote também não estava ontem. Então está hoje. Você estava ontem. Então está mais bonita. Que bom. A senhora não estava ontem? Ontem estava? Está mais bonita. Agora você vai começar a emagrecer. Mas cuida para não ficar muito sequinha também, tá? Senão o marido... já não tem mais marido também. Não tem. O teu zóio me falou. Tá bom. Queridos irmãos e queridas irmãs. No livro de Sabedoria, capítulo 1, escreve assim, olha. Amai a justiça, vós que governais a terra, e tende para com o Senhor um sentimento perfeito. Amar e ser justo. Procurai-o na simplicidade do coração. Versos 2. Porque ele
é encontrado pelos que não tentam. E se revela aos que não recusam sua confiança. Deus revela as coisas para a gente. Mas não revela só para mim. A Bíblia está dizendo que Deus revela para aqueles que têm confiança. Tem uma música que diz, confia no Senhor. Por aí vai. Confia no Senhor. Versículo 3, diferente de não confiar. Com efeito, os pensamentos tortuosos o afastam de Deus, e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. Você começa a pensar o que não deve, gente. E nesse pensamento do que não deve, o pensamento vai indo, e acaba se tornando o quê? O triunfo do outro, o triunfo do mal. Jó 3,25 diz, tudo que dá medo vem me atingir. E por que atingiu Jó? Porque a família de Jó, eu não vou pegar os textos, porque senão eu não termino. Jó era um homem que Deus viu que ele tinha qualidade. Era um homem temente a Deus, afastado do mal e íntegro. 3 qualidades favoráveis Jó tinha. Mas a família de Jó não era assim. A Bíblia nos diz, desculpe, a Bíblia nos diz que as filhas e os filhos de Jó iam em lugares impróprios, e isto Jó fazia sacrifício a Deus para combater o impróprio da família. E lá um dia Jó está em oração, e Deus foi visitar. Quando se ora, Deus está presente. No que Deus está ali conversando com Jó, o diabo também chegou. E Deus perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu estava dando uma volta para o mundo. Viste meu servo Jó? Sim. Pois bem, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. Mas é à toa que ele é isso? Você acumula ele de bens? Dá uma casa cheia de filhos? Tem bois, tem de tudo? Estenda a mão para ele, juro-te Deus, que ele te amaldiçoa na tua frente. E Deus disse, você tem toda a liberdade para fazer de Jó o que você quer. Mas uma coisa eu não permito, que você tire a vida dele. E o diabo se retirou. Se você não tem o espírito da sabedoria, se você não tem o espírito de entendimento, você não vai entender por que a família está passando por esses problemas. Por que o filho está bagunçando muito na escola? Por que ele está tão viciado com o celular, com a internet, que às 2, 3 da manhã, ele está lá na internet, e o pai gritando, filho, desliga esse aparelho. Ele faz de desentendidos, ou quando se pune muito, ele levanta um vozeirão, e diz que ninguém tem nada com a vida dele. E você não entende. Você não entende porque o temperamento daquela adolescente muda de uma hora para outra. As redes sociais estão aí, ao vivo e a cores. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, gente, aquele que é encarregado de nos orientar. Uma criança que fica 1 hora com o celular na mão, ele atrasa 3 horas no seu QI. Estudo feito pelos técnicos. Quantos jovens já se deturparam? Quanto em estado de torpor? Vocês se lembram daquela chacina, se não me falo, no Rio de Janeiro, ou São Paulo, não me lembro, que o cara foi entrando lá com machadinho, matando, atirando. E depois veio
que eles assistiram um filme de terror e deduzem, mas claro que foi isto. O diabo incorpora. Mas isso dá tranquilidade para as mães. Elas colocam as criancinhas na televisão e vai trabalhar, o filho não enche o saco. Só que as mães não entendem que eles estão recebendo o espírito de desentendimento. Eles vão ter dificuldade para dormir, vai se bater na cama, vai falar que está com medo, que tem um bicho pegando eles. Eles vão te desobedecer na hora do comer. A criança começou a esfregar o nariz e chorar um choro. É uma criança que está atacadinha. É que eles vê, ouve e sente, e eles não têm maturidade para lapidar aquilo. Se os jovens, os adultos não têm, quantos homens casados ficam altas horas da noite em pornografia na tela de televisão? Você é um homem casado, você tem a tua esposa. Por que você tem que ficar vendo aquilo? E olha que Deus está falando com você. Dá um tapinha no irmão, diga, você está ouvindo? E fala para o camelote que é mentira. Quantas mulheres que fazem isto? Quantos jovens? Depois você fecha a porta do banheiro para tomar banho. Você fecha a porta do quarto para se trocar. Ou grita, olha, ninguém entra aqui que eu estou me trocando de roupa, tá? E fecha a porta para o teu filho e abre a porta para o mundo. Por que os homens traem? Porque o espírito do adultério encarnou no corpo dele, então quem tirou ele do teu casamento foi o demônio. O espírito da prostituição, o espírito de adultério. O nome desse espírito é Amosdeu, que quer dizer oposição de Deus. Deus sacramentaliza e ele dessacramentaliza. Queridos, é muita coisa para pouco tempo. Então, com efeito, os pensamentos tortuosos. E o pensamento vai funcionar partindo daquilo que você vê. Aquilo que você não vê. Aquilo que o ouvido não ouve. O coração não sente. Ao contrário, é o que sente. Então é só entender. Sentimental. Está fechado. Ele fica olhando a novela, com as coisas beijando. Tudo maquiadinha. Eu atendi umas atrizes da Globo, umas da Record, quando pregava lá em São Paulo. Vê aquelas meninas sem maquiagem, você corre. Vê o Silvio Santos sem maquiagem. Você vai ver que coisa que é. Tem um dedo de massa na cara, vai ficar bonito. Amém? E o computador é mentiroso. É a cabeça da besta fera. Apocalipse 3 diz que essa fera viria, produziria imagem, a imagem faria a pessoa falar e faria com que todos tinham que se ajoelhar diante dela. Rico, pobre, escravo e livre. E quem não se ajoelhasse diante dessa imagem, seria ferido de morte. Então, aqueles que não estão conectados nas redes sociais, retrógrado, desqualificado, não acompanha a evolução e etc. Agora, amados, em tudo tem o equilíbrio. Nós também somos beneficiados com as redes sociais. Aqui está se falando do desequilíbrio, como os bispos nos falam através desse documento sobre a internet. A igreja orienta como usar a internet. Eu não vou pegar, irmãos, porque senão o horário estoura, eu já estou vendo eles arrumar lá para pôr o almoço, aí a cozinha fica brigando, que esse homem não para de falar, e eu já tenho experiência disso tudo. Irmãos, mas a palavra de Deus diz, no versículo 4, leiam alto, me ajude aí para descansar minha voz.
A sabedoria não entrará numa alma perversa. Ei, olha para o altar. Amados, ela não entra, a sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito a um pecado. É pecado ver pornografia. É pecado você ir em motel para ter estímulo sexual. Essa véia arada, tudo derrubado, fica aí tomando comprimido para ficar homem viril. Já foi, meu amigo, já deu o que tinha que dar. Não adianta. Tem um velho numa ex-cidade que eu morava, despencou a tomar um tal de azulzinho, que eu nem sei o que é isso. E o velho não morreu infartado? E desculpa, morreu na boca da botija. Irmãos, e como é que essa coisa vai se acertar com Deus agora? Está tudo errado. Fala por irmão, está tudo errado. Fala aí por irmão escutar. Tem cada velha que já está uma pelanca que quer ser mocinha. É duro, né, gente? Não estou desmerecendo. Cheguei numa loja, pagar vi um negócio lá que a menina tinha pego, uma veiona de short, com a barriguinha de fora, aquela pelanqueira, sentada num banquinho com a perna assim, a balconista veio me atender, ela fez assim, saia da frente para ele ver minhas pernas. Eu fiz desse jeito. Misericórdia, Jesus. Dona, se eu tivesse interesse nisso, eu ia ver perninha de meninas. Você já está vencida, minha filha, não me interessa mais. Mas essa véia ficou uma arara. Aí, você sabe com quem você está falando? Você está falando com a esposa do juiz. Falei, grande porcaria, senta no vaso como todo mundo. Amados, a sabedoria não entra. Olha o versículo 5, vamos virar a página agora, vira a página. A sabedoria não entrará o versículo 5. O Espírito Santo, ajuda aí, vai. O Espírito Santo o quê? Educador das almas, fugirá da pérfida. Afastar-se-á dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Diga, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Diga aí. Amado, seria muito longo ainda, mas tome comigo João bem rápido, porque agora já está me dando pressa, e eu tenho que fazer tudo aqui ainda em meia hora. João capítulo 14, versículo 25. Achou? Digo amém. João 14, 25. Disse-vos estas coisas enquanto eu estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo se encarrega de mostrar as coisas do Pai. Então é necessário que a gente tenha a experiência de um Espírito, onde você tem o dom de visões, o dom da ciência, o dom do discernimento, o dom de orar em língua, o dom da profecia, o dom da cura, o dom do milagre, o dom de interpretar línguas. Mas começa tudo pelo dom das línguas. Falarão novas línguas. E essa nova linguagem, ela não é humana. Ela não é terrena. É para os humanos, mas não é humano. É uma conversa do Espírito Santo com Jesus dentro de você. Porque você é o templo do Espírito Santo, você é a
casa do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, aonde está o Espírito está o Pai, aonde está o Pai está o Filho, aonde está o Filho está o Espírito. É a Trindade Santa. Estamos simplesmente diversificando para fazer questões de aprendizado. Então, o Espírito Santo, Jesus e Deus resolve fazer uma reunião dentro de você. Porque Ele escolheu o teu coração. E a escolha desse coração, Ele veio como um transformismo. E disse assim para você e para mim: eu vou fazer-te uma nova aliança. Esta aliança que eu farei, ela é para que você recorde de mim. Pegou o pão, ergueu, abençoou e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Amados, é o corpo de Jesus, não é mais o pão, é o corpo. Mas é o corpo? Ou é pão? É pão ou é o corpo? Para você entender, você tem que ter o Espírito, porque quem vai fazer você entender isso é o Espírito. O Espírito da sabedoria. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito te convencerá. Está ali, olha aqui, no capítulo 16, e no versículo 7. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Versos 8. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. É o Espírito Santo que me dá essa sabedoria. Mas se eu não tenho a percepção do Espírito Santo, se eu não tenho nada de visões, se eu não tenho nada de percepções, se eu não consigo acreditar na oração em línguas, se eu acho que isso é um blá 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 de carismático, e quantos sacerdotes não aceitam? Capítulo 12 de Corinto diz: eu não quero que você viva na ignorância. Ignorar o Espírito é ignorar a igreja. Ignorar a igreja é ignorar o Espírito. Porque ele foi derramado para todos os que ouvirem, para todos os que acreditarem. Eu amei tanto o mundo, João, Jesus me disse, que eu dei o meu único filho, para todo que nele crê não pereça, mas seja salvo. Mas aqueles que não crerem, já são condenados. Como você vai viver no céu, se é que você quer morar no céu? Lá no céu só tem anjos. Quando Jesus me deu a visão da baixinha entrando da comunhão, da purificação para a comunhão dos santos, que são três coisas: trono de Deus, comunhão do santo, e seio do Pai Abraão, comunhão dos santos, e a purificação. O trono, a comunhão do santo e o campo da purificação. É tão bonito, gente, que o purgatório é um lugar que mexe com a consciência. A gente acha que é um fogo que vai queimar a gente vai ficar gritando de noite no fogo. Não, se você for no purgatório, você já está no céu. Lá no purgatório você fica naquele canto, remoendo a tua consciência por tudo que você não fez. E por tudo que você não fez, você tem uma escala no céu. Jesus me mostrou dizendo que tem quem é maior e quem é menor no reino dos céus. O maior no reino dos céus são aqueles que mais perecem nessa terra por amor ao reino. No caso, as freiras, os sacerdotes, os pregadores, os mártires. Por que tem essa ideia de santos? Se eu tivesse tempo, eu ia entrar nesse assunto, pregar um pouquinho sobre a escatologia. Mas não é o assunto, deixa. Então, amados, que coisa bonita
Que coisa bonita. Deus me deu aquela visão. E, gente, é uma coisa bonita que você vê, mas você não descreve. Não descreve. Como Deus me deu também a oportunidade de descer o abismo do inferno. Por que vocês acham que eu sou esse homem que eu sou? Pelas experiências do que eu vi, do que eu creio, do que eu estudo. Com isto, eu não sou melhor do que ninguém de vocês. Eu não sou mais privilegiado de Deus, não. Deus não tem distinção de pessoas. Eu já disse para vocês ontem que Deus não me ama porque eu prego, anuncio o nome dEle. Deus me ama porque Ele é amor. Deus aqui, olhar, vê um. E quanto mais pecador, mais Deus ama. É que a gente não entende, a gente julga, a gente entende Deus como a gente entende os outros. E não é assim. Ah, mas então eu vou pecar porque Deus vai me amar mais. Não, aí você está saindo fora de ética. Isso é quando você não sabe. A Bíblia diz, 15 de João, se eu não viesse e não tivesse dito, você não teria culpa. Mas eu vim e te expliquei. Então não há mais desculpa para os teus pecados. Diga para o do lado, você está sabendo, bendito. Agora dá um tapinha nele e diga, dá seus pulos, irmão. Você está pensando que só porque você faz movimento na igreja você vai para o céu? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade do Pai que estás no céu. Por conta disso, aconteceu um episódio bonito. Abram a Bíblia no capítulo 21 de João. Acharam? Digam amém. Amém? Versículo 3. 21, 3 de João. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Respondeu-lhe eles, também nós vamos contigo. Partiram, entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. Chegado amanhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, amigos, não tem acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhe ele, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Bom, eu não vou falar sobre pesca aqui, porque aqui eu acho que ninguém pesca. E se você já é pescador, você sabe. Mas aqui eu quero falar um acontecimento. Já ia para 50 dias que eles estavam num cenáculo. E já estava acabando todas as previsões. A história que eu contei para vocês hoje de manhã, de que eu fui trabalhar e que veio toda essa história, é bem relativo à história dos discípulos. Jesus testando os discípulos. E testou até as últimas consequências. Deus te testa no teu casamento até as últimas consequências. Diga para o irmão, firmeza, casais. Fala para o irmão. Agora vale dizer para as viúvas, firmeza viuvada. Fala aí. Bom, para a viúva eu não vou dizer nada, porque a Bíblia não fala nada a respeito de viúvo. Só fala a respeito de viúva. Nós estamos livres, Savoia. Amém. Mas dá um gritinho. Juízo, viúvos. Seu Savoia. Juízo, vai ficar de sonho aí na mulherada. O Mauro já achou um encosto para ele. E eu vou lá cantar umas modas com a tua senhora, Mauro. Dá um close no Mauro. Essa mulher canta igual um canarinho do reino. Nós demos uma palhinha ali, né, dona mulher? Ela tem uma voz lindíssima. Mas não me vá ficar com ciúme, homem de Deus. Mas pelo amor de Deus, quando eu for lá cantar com essa mulher, não me vai ficar de zóio comprido em cima. Porque eu não vou querer a tua mulher. Eu tenho certeza disso. Aqui eu entro numa fornalha condensante. Quem que está rindo desse jeito? Não conhece. Você gostou, dona mulher? Nossa amizade
comporta o que eu estou te falando, né, senhor? Nossa amizade é linda, né? Esse homem é muito 10. Eu já te falei para você que a gente é muito amigo. O seu Savoia é muito amigo. Mas me dá saudade da dona... A dona Hilda sempre me dava um troquinho quando eu ia lá, seu Savoia. E isso precisa continuar. Ela dava escondidinho do senhor. Ela já morreu, não vai ter problema. O dia que eu for lá, ela falava, dá licença, seu João. E colocava um troquinho. E disse que tem que continuar, porque lá em casa é assim. A mãe fazia, pai, agora o senhor tem que fazer. Brincadeira, seu Savoia. Irmãos, estamos chegando no fim. Agora vem a parte mais dolorida. Mas eu vou deixá-la para depois do almoço, senão você vai perder o apetite. Jesus faz esta promessa do Espírito Santo. Quando pediu para os caras, tem alguma coisa? Não pegamos nada. De repente, pegaram, fizeram um fogo e despencaram, assaram o peixe. E Atos 1:4 diz, e comendo com eles, leia aí, e comendo com eles, Atos dos Apóstolos 1, versos 4. Desculpa, não é 4 não. É versículo, é o 4? É 4 mesmo, é que a minha vista está muito embaçada aqui, gente. E comendo com eles, ordenou-lhes que não afastasse de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, daqui a pouco tempo. Amém? Batismo no Espírito Santo. O que é esse batismo no Espírito Santo? A Bíblia nos fala de 3 batismos. Batismo no Espírito Santo, batismo em Jesus e batismo nas águas. Se houvesse tempo, nós ia decifrar um por um, com fatos bíblicos, com documento da igreja, mas o tempo não dá. Para nós falar um pouquinho desse Atos, está ali no capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, vou entrar em detalhes porque é muito comprido, mas todo mundo já sabe o que aconteceu. Apareceu uma espécie de língua de fogo que repartia e repousava sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram falando em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Tinha 15 nações, Parto, Medo, Elamita, Capadócia, Cirene, África, todos ouviram falar na própria língua. Queridos, é uma nova língua, porque ela entrou no Novo Testamento. E não há um testamento se não existir um testador. E Jesus Cristo instituiu. E foi Ele que disse, porque fostes batizados com água, nós também fomos. Mas Jesus diz que é necessário batizar no Espírito Santo. Batismo é um mergulho. E mergulho é entrar em um lugar onde ainda não entrou. Vou tentar definir o que é o batismo nas águas e o que é o batismo no Espírito Santo. Para isso eu preciso de 2 casal, bem rapidinho. Deixa eu pegar esse casal que abaixou a cabeça aqui. Vocês dois vai dar certo, que vocês é um casal bonito, vai ser muito bem nas redes sociais. Vocês podem me ajudar? Isto, obrigado. Deixa eu achar um outro casal bem bonito. Deixa eu ver onde tem outro. Aqui por aqui eu acho que eu vou ter. Aqui tem outro casal bonito. Vocês podem me ajudar? Pode? Tá bom. Então vamos ver. Vem aqui na frente, italianão. Produção! Ah, tá por aí. Já estamos terminando para o almoço. Aguenta um pouquinho. Eu acho que faltou uma bandeja aqui para nós, padre. Tem uma assadeira aí, qualquer coisa? Se tiver. Senão nós vamos tentar, mas é que daí pode fazer caca. Amém? E o que esse camilote vai aprontar aqui? E também, se possível, uma faquinha, uma colherzinha, se possível.
Vamos fazendo assim, ó, para eles. Suspense. É para vocês, viu? Alexandre, não tem qualquer coisa aí? Até que chega a bandeja? Tem coisa que sentido. Um suspensezinho, eles estão aqui. Olha eles. Ó. O que vai acontecer? Que sensacionalismo, né? Vocês estão tudo uniformizados. ECC. Tu te haverás da praia. Não é isso? Não encontraste nem sábios nem rico. ECC. Somente queres que eu te siga. Vai, Senhor, tu me olhaste nos olhos. Tá bom. É por aí. Cursilho. Como é que é o cursilho mesmo, né? Decolorido. Ah, me fugiu. Decolores é a primavera florindo o caminho. Tô louco. Se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu passar. Amém. Renovação carismática. Glória, glória, aleluia. Amém. MFC. Se as águas do mar da vida quiserem. Apostolado da oração antigo. Bendito, louvado seja. Que coisa linda, né? A igreja é demais, né? Dá uma saudade. Tá bom. Que ótimo. Obrigado. Que menino bonito. Como é que você chama, rapaz? Por que essa faca? Não, é uma coisa mais fininha, só para a gente fazer uma mistura. Misericórdia. Pode ser uma faquinha, uma faquinha. Misericórdia. Tá. Leve isso aqui, senão vai dar problema aqui. Diga glória a Deus. Tá bom, deixa eu fazer as minhas mágicas aqui agora. Eita, que esse Camilote inventa. Por isso que o povo persegue. Mas tá bom. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. É o seguinte, nós precisamos explicar o batismo de criança, o batismo de água e o batismo no Espírito Santo. Numa oportunidade a gente vai mostrar o batismo em Jesus. Porque quando disseram assim, o que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. São Paulo em Romanos diz, pensa que o batismo que vocês receberam foi o batismo de exaltação? Não, foi um batismo de sepultamento. Então, Cristo primeiro nos sepulta nossos pecados, quer dizer, mergulhou nossos pecados, vem a palavra batismo, porque batismo é mergulho, mas ressurgiu no último dia. E o batismo que ele disse a Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus. É o seguinte, o papel será esse. Vamos deduzir, deixa eu pegar esse outro aqui, que esse aqui parece que tem um mosquitinho ali dentro, não vai fazer bom para o estômago. Nós estamos imaginando que isso aqui seja uma criança, um menino ou uma menina. Eu estou questionando, o que vocês podiam me dizer que fosse? É tudo simulação, fala no microfone.
É um menino ou uma menina? Fala no microfone. Uma menina. O que vocês acham? A palavra maior? É uma menina. Menina. O que vocês acham? Menina. É todo mundo de grupo de reflexão. Um que fala, todo mundo fala. Nos grupos de reflexão que é assim, né? Eu concordo com ele. Sai do grupo, quebra o pau. Não concordei. Isso é coisa de comunidade. Fala aí, irmão. Como é que se dá um nome para essa menina? Me dê um nome fácil, por favor, porque Ana Júlia. deve ser filha tua. Que bom. Ana Júlia. Se ela for bonita como nome, parabéns. Puxou a mãe. Então é muito bonita. O pai não é lá essas coisas, mas a mãe... Tá bom. Nós vamos batizar a Ana Júlia. Eu sou o padre. Vocês são os pais. E eles serão os padrinhos. Tá bom? Os padrinhos seguram a Ana Júlia porque quem que pega o padrinho? Vem mais perto do pais. Pais e padrinhos estão diante da igreja para batizar esta tua filha. Que nome escolheste para a tua filha? Ana Júlia. Pais e padrinhos, o que querem da igreja sobre esta criança? O batismo. Amém. Eles estão treinados. Não é todos que têm esse treino, sabia? Que bom. Então, nós vamos fazer o seguinte. Oh, mas faltou um. Não, eu vou usar o meu aqui mesmo. Isto, tinha que ter mais um, acho que eu não falei certo. Espera lá um pouquinho. Tá. Isto. Vamos imaginar a Ana Júlia. Ainda é a Ana Júlia. O que tem dentro da Ana Júlia? O que tem, gente? Nada. Ana Júlia é uma criaturinha de Deus. 1 João capítulo 3... 1 João. Acho que é primeiro. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados de filhos e o somos de fato. A filiação vem depois do batismo, porque o batismo me faz filho de Deus filho de Deus filho de Deus filho de Deus e membro da igreja. Tá bom? Tem alguma coisa? Não. Pais e padrinhos segura Ana Júlia, que já fez todas as cerimônias, faz de conta. Então, se agora o padre vai batizar. Se tira a mão da cabecinha da Ana Júlia, padrinho. Câmara que vai estar pegando aqui. As duas? Olha, fica bem bonito que vamos pelas redes sociais. Ana Júlia, os padres ficam tão cheios quando tem uma câmera filmando eles, porque depois vem fotografia. Não os padres daqui, os padres de lá. Ana Júlia, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Oi. A Ana Júlia está ou não está batizada? O que tem dentro da Ana Júlia? Falem. Não é só o Espírito Santo. Ela não foi batizada só em nome do Espírito Santo? Esse em nome do Espírito Santo vem mais tarde. Lá pelo crisma fora. Mas aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ana Júlia é um docinho. Começa a engatinhar, chamar papá, mamã, dandá. Eu não entendo os pais. Fica assim, dandá. Vai com o papai, vai com a mamãe.
ela começa a andar. Senta aí, fica quieta. Depois que anda, tá bom. Ana Júlia cresceu. Quanto está a tua Ana Júlia de idade? Vai fazer 9 anos. 9 anos, então já está mexendo com o celular, já está vendo Chiquitita, já está brincando de cartinha para os coleguinhas das escolas, já quer passar batonzinho. Já se tem 9? Vai fazer 9. Se é grandinha, já quer sutiãozinho. Ai, que belezinha. Eu lembro as minhas... Brinca de boneca. Espera, vai chegar. Vai chegar. Eu criei 6, amigo. E o duro que você não vê. Você é o último a saber tudo. Que a mãe esconde. Mãe é mãe. Por isso que é bom ter Nossa Senhora. Se não fosse Nossa Senhora, nós estava ralado, gente. Primeiro porque nós não ia ter salvação, né? Foi ela que deu. Mãe é mãe, eu via lá em casa, a hora que eu ia pôr Joãozinho, pelo amor de Deus. Não, faz o seguinte, espera, eu vou falar com eles. A hora que acalmava tudo, dava tudo certo. Aí ela dizia, tá vendo? Olha, não abusa seu pai, você conhece seu pai. Mãe é isso, mãe é asa de galinha. Diga, mãe é asa de galinha. Asa de galinha não mata pintinho. Mas espora de galo... Tapa de mãe não dói. Agora uma pegada do pai. Ana Júlia está assim. Ela vai crescer. Logo ela já vai começar a ficar diferentinha. Já vai olhar pelas coisas mais de mocinha. E é normal. E não vai ser aqueles pai coruja que vai... Deixa a menina viver, italiano. Ama ela que ela não vai fazer nada errado. Ensina, eu pegava minhas meninas no colo, hoje eu pego meus bisnetos. Eu ficava com a minha piazada, pegava eles no colo, pergunta para o Joãozinho aí. Eu ficava passando filminho para eles, falando de Deus. O João conhecia a Bíblia já com 4, 5 aninhos. O que você vai ser quando crescer? Você pegador. Pegador, e hoje ele já é pegador também. Não é pegador não, casou virginha, pela graça de Deus, né João? Zerado. Segura agora os filhos dos pais. O mundo joga ideia errônea. Então, Ana Júlia começa a ver uma coisinha daqui, uma coisinha dali, vai se interessando. E daí então vai acontecendo isto. Isso aqui chama-se pecado. O pecado vai e faz isto. Hoje está muito ruim, porque eles acharam um produto muito ruim para mim aqui. Dá para decifrar aqui ou não? E o copo também não está me ajudando muito, tem que ser um copo de cristal. Dá para definir aqui ou não? Esse mel acho que tem 700 anos guardado. Fosse um mel bem novinho, ele ficava melhor. Desculpa. Está dando para definir ou não? Não está. Está ruim de definir, mas está bom, vai dar. Ela faz uma desobediência, vem mais um pecado. Deu para definir, segura. Agora eu gostaria que você desse um beijinho na Ana Lúcia. Ana Júlia, dá um beijinho nela. Não, bebendo, querido. Chega! Esse italiano, dos italianos, o polonês é tudo exagerado. Eu falei para dar um beijinho, ele engole a filha. O italianão em Paranaguá me disse: o retiro do camelote se não converte, diverte. Ele mexe com o útero da gente. Dá um beijo na Aninha. Um beijo, não vai ser como o teu marido. Como é que ela está? Fala aí no microfone. Azeda. Pai não vê muitas coisas, mas a mãe já percebeu. Como está tua filhada? E a igreja diz assim, viu?
Pais e padrinho, promete educar, ajudar os pais, educar os filhos na fé, na caminhada da igreja? Prometo. Então dá um beijinho na tua afilhada. Fala como é que ela está, sem mentira. Muito azeda. Fale mais alto. Muito azeda. Padrinho, fala com desassombro. Eu gosto de gente desenroscada. Como é que está teu afilhado, homem? Azedo. Como? Um pouco azedo. Está azedo. E ela é batizada. É uma batizada azeda. É eles que estão falando. Eles são pais. E a sociedade vai falar isto. Tá bom, como ela está azeda, ela se sente mal amada. E aí então, ela já dá uma ida na baladinha. Filha, não volta tarde. E as mães erram, as mães dizem assim, volta cedo, filha. Elas voltam às 5 da manhã. Então o pecado entra na Ana Júlia. Segura a tua filha aí. Vai mais ali, fica meio perto deles, faz favor, porque está muito ruim. Quando o produto é bem certinho, define muito bem. Não, pode segurar assim, abaixa um pouco o dedo, porque agora eu quero que vocês descrevam. Por favor, quem já conhece, porque tem gente que já fez 1.200 retiros comigo. Então, você não sofre. Existe um trabalho na igreja que é chamado de campista. Lá você faz esse encontro, você não pode dizer nada, porque senão atrapalha aquele outro que vai ser. Então, você que já fez, deixa nós estudar com aquele que ainda não fez. Você, se nunca viu esta dinâmica, poderia me dizer o que você define aqui. Vocês também podem dizer, se quiserem. Pode dizer, o que está acontecendo aqui? Cresceu o pecado, uma ideia, vai falando. Está dividido, vai falando. O pecado está maior. Tem mais coisa para descobrir aí. Como? Ela diz que falta mais um lugar para o pecado entrar. Ou para a Santíssima Trindade entrar. Mas vamos então pôr mais um pouquinho de Santíssima Trindade aí. Vamos ver o que acontece. É o que acontece na igreja. Irmãos, vocês querem ver? Ana A Júlia, hora que ela mergulhar no batismo e se misturar com o a pecado, Ana Júlia foi na igreja e rezou um pouquinho. Colocamos, vamos encher ela de Santíssima Trindade, vai, dê o que der. E agora? O que aconteceu? Resolveu dar a Santíssima Trindade para ela? Então agora dá um beijinho nela, que ela saiu do encontro. Isso, mulher tem a mão mais leve. Tá, dá um beijinho nela. Como continua a tua filha? Azedíssima. Mas ela saiu do encontro. Dá um beijinho, você já beijou? Dá um beijinho. Não vai tudo. Como está a Ana Júlia? ela não experimentou ainda o Espírito Santo do batismo. Mas como ela está? Azeda. Azeda. Dá para os padrinhos. Vai vendo. Como é que está a Ana Júlia? Continua azeda. Continua azeda. E amarga. Como está a Ana Júlia? Azeda. Azeda. Então agora vamos meter o pau nessa menina. Olha que adianta aquele casal. Vocês me façam crachá em outro retiro o seu vinho. Porque como é que eu vou saber o nome dessa alma agora? A filha do Joel
Elisângela, gente, os caras não saem da igreja. Olha a filha dele. Olha a gente dele. Adianta. Eles estão dentro da igreja. Olha a filha dele que é Zidome. Mas ela foi na igreja. Às vezes até cantou, foi até coroinha. Diga misericórdia. Ah, tem que levar ela no grupo de oração e fazer um xalalá. Xalalá. Ah, Deus está te libertando. Mas Ana Júlia continua do mesmo jeito. O que Ezequiel nos ensina? Se não entrar e não arrancar os objetos abomináveis, o que diz Joel? Há um interdito dentro de tua casa. Se você não remover esse interdito de hora em diante, eu não estarei mais convosco. O que diz as crônicas? Se este povo erguerem as mãos e orarem, eu o abençoarei este lugar e os farei com que o meu nome seja honrado e glorificado nesta casa. Tem que ler Bíblia, gente. Senão a gente se perde no mundo. Mas agora levaram a Ana Júlia no encontro do Camilote. E o Camilote desceu o pau, igual o padre falou, que foi uma pauleira no encontro dele. Então o Camilote fala, olha o que o Camilote falou para tatuagem aí. Olha o que o Camilote fala para quem está vivendo amaziado. Olha o que eu falo para quem está no pecado do adultério. Isso dói. Diga para o do lado, a verdade machuca, diga. Mas cura também. Então, na medida que você prega a verdade, o que vai acontecendo? Segura lá. O mal vai saindo. Um punhado ontem chorou aqui, não chorou? A hora que você chora é porque você está sendo tocado. E quando você é tocado, você sente. Você sente sensação às vezes de gritar, de chorar, de revolta. É porque está saindo mal. Está saindo mal, está saindo mal. Então, uma Ana Júlia, naquele jeito, ela vai fazer aquilo que o pecado domina. O pecado diz, pega a droga. O espírito tem, mas está lá embaixo, está sufocado. O espírito não tem liberdade de agir. Por que não já lemos na Bíblia? Os pensamentos tortuosos o afasta de Deus. E quem vai triunfar é o insensato. Aí o insensato volta. A pessoa reza um pouco, se livra, mas volta de novo. A pessoa vai, se confessa, busca Deus de novo, sai de novo. E a conversão não é um processo, um toque de mágica. É todo dia, depois do encontro desse. Você nunca mais pega a Bíblia, você não faz penitência, você não procura ver aonde você errou. Você vai voltar tudo de novo, você vai ficar desse jeito de novo. Se bebia, continua bebendo, se fumava, continua fumando, se transava, continua transando. E está todo dia na igreja nessa situação. A Bíblia diz, quem não está comigo está contra. Quem não me recebe me espalha. Não há compatibilidade com Cristo e Belial. Então é preciso fazer o que Pedro disse, arrependei-vos. E cada um seja batizado em Jesus. Então esse batismo seria isto. Porque a Bíblia diz assim, não sei se a proporção vai dar, nós já estudamos. Porque, baixa um pouco a mão, faz favor. Porque derramarei do meu espírito. Derramarei. Acho que vai faltar, mas tudo bem. Faltou um pouquinho, vai faltar. Está derramando. O céu está derramando. E esse céu aqui está com pouco. Mas eu acho que vai dar. Para a experiência está bom. É legal quando fica bem cheinho. Mas vai servir de experiência também. Tem gente que for ao retiro e não se enche, ainda fica um restinho. É um perigo terrível o pecado aproveitar-se pouquinho e entrar. Então erga a mão e diga, está amarrado o pecado. Em nome de Jesus.
Eu quero mais o Espírito Santo, eu vou no outro encontro, eu vou nos movimentos da igreja, e vai, o pregador está ruim, não está vindo benção, e eu quero benção. Veio. Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oi, 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 oi. Já está quase cheio. Está cheio ou está quase? Está quase. Mas já dá para uma experiência. O legal é quando derrama. A Bíblia diz: sereis cheio do Espírito Santo. Você estando cheio do Espírito Santo, você não vai ter minhoca na cabeça. Estando cheio do Espírito Santo, você não vai querer tapear ninguém. Estando cheio do Espírito Santo, você não vai ter preguiça de rezar. Estando cheio do Espírito Santo, você vai amar mais o Espírito Santo do que a grana que está no bolso. A tua oferta é sempre a melhor e a maior. O teu dízimo é integral. O teu perdão é total. Porque onde que a mágoa vai ficar aqui? Não tem lugar. O inimigo bate, o Espírito Santo rebate. Afaste, essa propriedade é minha. Eu te cuido, da tua vida cuido eu, dizia a música. Então isso é uma dinâmica muito linda. Para isto, à tarde, antes da missa, nós vamos fazer esse rito de efusão do Espírito Santo. E o que você precisa, se quer ser cheio do Espírito Santo? Desejar. Mas viu que para ficar uma só coisa, teve que tirar outra. Quando Moisés estava literalmente Abraão apegado no filho, Deus diz: leva no Moriá e sacrifica. Então a gente tem que sacrificar muitas coisas para ser cheio do Espírito Santo. Assim, meu amigo, é outra vida. 2 Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas lá do alto, não afeiçoa nas coisas da terra. Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deuteronômio 18:7. O Senhor guia teus passos, se o teu inimigo vir por um caminho, será levado por 7 caminhos de distância. Amados, é tudo muito lindo. Agora dá um beijinho na Aninha, ela se converteu. E fala como é que essa menina está. Como é que ela está? Doce. Ela vai respeitar os pais. Como? Tá um docinho. É o que ela é. É o que ela é. Ela tá doce. É o que ela é. Doce. Se você deixar o Espírito Santo fazer essa metanoia, você vai sair daqui doce. Tem mamãe grávida? O Manuel vai querer? Você não quer, mas ele quer. Então tá bom. Tá bom. Muito obrigado pela ajuda. Oi? Quer? Ah, essa quer. Essa é mãe amiga. Ela não quis só porque todo mundo pôs a boca. Ah, naquele cantinho. Amém. Vocês olharam tanto? Depois você guarda. Gente, muito obrigado. Isso quer dizer batismo no Espírito Santo. É algum segredo? É coisa contra a igreja? Não. E aí Tito capítulo 3 vai dizer que outrora nós vivíamos também mergulhado nos erros, nos vícios. Mas um dia apareceu a grande misericórdia de Deus, não pelos nossos méritos, mas unicamente em virtude do dom da graça. Ele nos batizou e nos regenerou com os dons do Espírito Santo.